de momento, vamos ter o culto quinta-feira, fora acontecer alguma coisa, mas vamos ter o culto de oração. Antes de começar, há aqui alguém que esteja aqui pela primeira vez, alguém que esteja a visitar, pode só indicar. Ok, já todos estiveram aqui. E alguém que fez anos, ou aniversário de casamentos? Alguém que fez anos? Ninguém fez anos? Esta semana foi uma má semana. Ok. Então vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo que temos estado aqui. Pedimos, Senhor, que Tu possas dirigir todas as coisas. E eu te peço uma bênção sobre a Tua palavra, Senhor. Também, Senhor, peço que Tu possas guiar e ajudar o pastor Marilton e a família dele que vai viajar hoje, parece que é, Senhor, e protege a família dele e ajuda ele, Senhor, em tudo que vai fazer aqui, enquanto eles estão lá, protege, Senhor, também, dirige. E eu te peço uma bênção por cada irmão e irmã, peço por aqueles que não estão aqui, Senhor, que Tu possas operar na vida deles e que Tu possas, Senhor, fazer algo e que eles possam voltar e estar no nosso meio. Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós damos graças a Deus. Nós vamos ler em 1 de Reis, capítulo 20. 1 de Reis, capítulo 20. Ok, 1 de Reis, capítulo 20. Hoje em dia as pessoas têm Bíblias e outras pessoas usam o telemóvel. Eu uso o telemóvel, em casa eu uso a Bíblia, mas aqui é mais fácil assim com o telemóvel, para eu conseguir ver certos pontos que eu tenho. Ok. Então, o título, se eu puder dizer, o título da mensagem é Mudar a nossa narrativa. Mudar a nossa narrativa. Diga à pessoa ao seu lado, nós temos que mudar a nossa narrativa. Ok? E talvez tenhas de perguntar, estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Porque talvez algumas pessoas não sabem o que é. Então, no versículo 1, a gente vai ler mais ou menos. Eu tenho aqui uma tradução, mas vou ler aquela só para... Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Então, Ben-Hadad, ele já há muito tempo estava a atacar a Samaria. Samaria, ele estava a atacar e não conseguiu vencer-se. Quantos de nós sabemos que o inimigo, ele constantemente está a atacar os nossos lares? Só uma pessoa sabe. Obrigado, irmã. Que a irmã sabe que o inimigo está. Ok, 2, 3, 4, 5. A gente não pode descansar. A Bíblia diz, vigiai e orai. O que é que isso quer dizer? A gente temos que estar alertes, porque o inimigo está sempre a atacar. Então, Ben-Hadad quis e continuou a atacar Samaria porque ele não conseguia vencer-se. Ele não conseguia ter vitória. Então, o que é que ele fez? Ele convidou 32 reis para ajudar a ele, para ele vencer. Os irmãos sabem que quando o inimigo não consegue vencer contra nós, ele começa a arranjar outras coisas para nos afetar. Quem aqui já viu o inimigo quando ele vem de uma maneira e não consegue, ele depois vem de outra maneira, não consegue, não é? Então é muito importante eu e o irmão e a irmã
saber como resistir ao diabo. Então subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Então ele começou a falar coisas. Muitas vezes o inimigo começa por falar. Não sei se já aconteceu consigo. Ele põe coisas na nossa mente. Ele semeia coisas. Ele semeia e diz, olha, tu não vais conseguir. Olha, agora isto aconteceu na tua vida, as coisas vão ficar piores. Tu nunca vais ter trabalho, tu nunca vais ter emprego, tu nunca vais ter sucesso, tu nunca vais ficar saudável. Eu gosto muitas vezes olhar e ver, não é, pessoas. Há certas pessoas aqui, por exemplo, a nossa irmã Lúcia, a nossa irmã Zulmira e outras pessoas, estou a usar como exemplo. Elas são pessoas de fé, mas também eu gosto de ver que elas veem a necessidade de orar. Há pessoas aqui que não é, só quando têm problemas vêm correr para o culto de oração. Pastor, eu tenho este problema. Tenho uma dor aqui, ou de cotovelo, ou tenho... Ore. Ou quando tem problemas com o esposo. Pastor, vamos orar para o meu esposo. E depois, quando é resolvido, já não vem mais. Não é assim, irmã? Então, quando nós queremos resistir ao inimigo, não pode ser só no domingo, no fim de semana. Quando nós temos problemas, ele vai e cercou ele está sempre bramando como um leão, ver quando é que eu posso atacar a irmã Silva, quando é que eu posso atacar o pastor Abel, quando é que eu posso atacar este e aquilo. E enviou a cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, disser-lhe, assim diz Ben-Hadad. Os irmãos sabem que Ben-Hadad, o pai dele chamava-se Hadad. E Hadad quer dizer tempestade. Um vento forte. Às vezes a gente, não é, tem essa experiência em setembro, vento forte. Eu nasci no fim de agosto. É por isso que sou careca, porque quando era bebê havia muito vento, então perdi muito do cabelo quando era bebê, não é? Os irmãos já alguma vez estiveram num vento forte que a pessoa, parece que o vento controla e a pessoa cai, não é? Já alguém esteve num vento assim? Não é? A pessoa não consegue... Não é? Parece que o vento vem a 120 km a hora e a pessoa quer chegar. No outro dia estava a ver um vídeo, um homem no Cabo, e no Cabo é uma coisa terrível. Não é? A última vez que a gente esteve lá, estava uma ventania tão forte que até a gente via assim o teto e isso a mexer. A gente estava ali ao pé de Table Mountain. E a gente tinha um carro alugado. E quando a minha esposa abriu a porta do carro, o vento puxou e ela bateu a porta no pavement. Graças a Deus não estragou nada assim grande. Mas quando o inimigo vem, ele não vem, não é, de uma maneira que a gente possa ver. Eu sempre digo, eu nunca vi na minha vida, não sei se há aqui alguém que viu, mas nunca vi o inimigo Satanás a vir e dizer: eu sou Satanás. Alguém já viu? A palavra do Senhor diz que ele está a mascarar como um anjo da luz. A gente nem reconhece. Havia aqui um homem que ele era satanista e ele dizia, para destruir as vidas dos pastores, eles mascaravam mulheres e enviavam para aquela igreja e depois diziam à mulher para falar com pastores e depois ver se conseguiam meter ele em tentação. E depois quando ele caía, eles declaravam: este pastor
Mas não é Satanás que vem todo não é, dizer que não é, eu quero dormir contigo. Não, ele está a fingir. Então o que é que aconteceu? Se a gente volta aqui, ele disse o quê? Ele veio e começou a ameaçar-se. E ele disse assim, eu quero a tua prata, o teu ouro são meus e também das tuas mulheres, dos teus filhos e os melhores são meus. E ao que respondeu o rei de Israel dizendo, conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, sou teu com tudo quanto tenho. Já alguma vez chegou na sua vida que o inimigo vem, porque a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem e diz, eu vou roubar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres, os teus filhos, porque ele às vezes, irmã, começa com os nossos recursos. Ele ataca o dinheiro, aquilo que a gente precisa para sobreviver. E quando ele ataca isso, ou se ele não pode atacar porque a gente tem recursos a mais, o que é que ele faz? Ele vem e começa a atacar a família. Começa a tocar os nossos esposos, os nossos filhos, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Imagina agora o inimigo vir e dizer, olha, vou fazer isto a ti. E infelizmente este rei, em vez de resistir, o que é que ele disse? Ele disse, conforme a tua palavra, ó rei meu, senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Imagina, o inimigo vem para roubar e a gente a dizer, olha, leva o que quiseres. E a gente está-se a rir, mas infelizmente, como crentes, muitas vezes a gente faz assim. Porque o inimigo, ele tira, e a gente está a ver ele afetar o nosso lar e a nossa família, e ele está a roubar os nossos recursos, os nossos trabalhos, e ele está a destruir a nossa família, e a gente, em vez de lutar, o que é que a gente faz? Bem, mais vale eu não fazer nada. Eu lembro-me numa vez que fui convidado, um homem que tinha um negócio, e ele disse, pastor, vem aqui, porque eu acho que tem demónios aqui, ou espíritos. Eu disse, ok. Chamou-me, eu fui lá e eu disse, qual é o problema? Ele disse, não, eu tenho aqui câmaras aqui no meu shop e as câmaras estão a detectar coisas a acontecer aqui, mas não tem ninguém aqui dentro. Só pode ser demónios ou espíritos, não sei o que é que querem chamar. E eu disse, quando eu vejo na câmara, eu vejo a máquina onde tem o dinheiro. Durante a noite abre e fecha, sozinha, abre e fecha. E depois o lugar onde eu tenho a carne, na geleira, a porta abre e fecha. E eu vejo alguém, parece que está a abrir. E eu disse, então o que é que queres que eu faça? Eu disse, queres que eu oro? Ele disse, não, eu vim só para tu orares, porque nós não estamos a fazer muito dinheiro, e eu acho que é por causa daquelas coisas. Eu disse, então, olha, eu tenho que expulsar esses demónios. E a pessoa virou-se para mim e disse, não, eu acho que eles são bons demónios. Eu disse, mas como é que pode ser um bom demónio? Ele disse, não, eles não estão-me a fazer mal. Mas eu disse, mas tu estás-me a chamar que o teu negócio está a ir abaixo. Então, estão a fazer ou não? Ele disse, olha, eu acho que é melhor não, desculpa a palavra, não chatear eles, porque se eles chatearem vai ficar piores. E eu disse, ok, então eu não posso fazer nada aqui. Eu tenho que só orar por ti e ir embora. Então, irmãos, nós, em inglês, há um ditado que diz, don't trouble before it troubles you. Quando há problemas, não vamos fazer alguma coisa para os problemas. Vamos deixar, se a gente deixar, é como eles dizem, se um cão está a dormir, não faças nada porque ele está a dormir. Mas o Satanás é um cão. E ele morde. Ele espera, não é? Eu tenho o meu cão lá em casa, as pessoas dizem, ele morde. Eu digo, olha, ele só morde uma vez.
Mas o meu cão é traiçoeiro. A pessoa passa, ele não faz nada. Mas depois, quando a pessoa vira as costas... Esta semana eu estava a andar na rua e uma senhora veio ter comigo e ela tinha um cãozinho daqueles que a pessoa dá um pontapé e eles voam. E a falar e a gente distraídos e ele, pum, veio e mordeu a mim. E ela disse, ele está a brincar contigo. E eu cá para mim, está a brincar, está. Deixa eu também brincar com ele, dar um pontapé e depois... Mas Satanás é assim. E o problema é que nós queremos deixar o inimigo vir. E o que é que aconteceu? O inimigo voltou, ele está a ameaçar, e ele está a ameaçar. E a palavra do Senhor diz claramente que tudo aquilo que o inimigo faz contra nós não tem poderes. Toda a ferramenta. Uma pessoa disse amém. Ai, graças a Deus, temos crentes aqui. E depois tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala Ben-Hadad, dizendo, enviei-te na verdade mensageiros que disseram, tu me has de entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres, os teus filhos, todavia amanhã... Quantos de nós já temos passado por situações que quando está a chover, parece que começa a chover torrencialmente? Os irmãos estão a perceber o que eu estou a falar, não é? Quando a gente tem problemas, quando a gente está com falta de recursos, é nesse mês que o carro pensa que tem que parar-se. Não sei se já aconteceu com os irmãos. É nesse mês que alguém pensa que tem que bater no nosso carro, estragar o nosso carro. É nesse mês que o governo vem e diz, olha, tu falta de pagar isto e faltas de pagar isso. É nesse mês que o médico diz, olha, tu ainda não pagaste essa conta. É nesse mês que a gente começa a tossir e tem que ir ao médico. Não sei se já aconteceu com vocês, não é? É nesse mês que os nossos filhos começam a chatear que não deviam chatear-se. Eu acho que, Sandra, sou eu que passo essas coisas, não é? Então o inimigo, ele é assim, ele já veio matar, roubar, já tirou a prata e disse que ia tirar a prata, ia tirar os recursos. E quando a gente parece que está abalado, estamos em baixo e a gente está a sentir a dor e a gente não quer ir ao médico porque a gente não tem recursos para pagar, porque ele já levou a nossa prata e o ouro. E depois a gente diz, e agora o que é que vou fazer? E este rei, que é um líder, em vez dele resistir, e nós que somos líderes, através da Bíblia diz que nós somos sacerdotes, nós devíamos lutar. Às vezes a gente está tão cansado que a gente pensa, eu já não posso mais. E a palavra que a gente diz é melhor eu morrer. Já estou farto. Porque o inimigo está a atacar constantemente. Irmãos, nós temos que mudar a maneira que nós falamos. Nós não podemos estar a falar de uma maneira que a gente dá oportunidade ao inimigo. E o que é que aconteceu? Ele voltou e disse, todavia, amanhã, a estas horas, te enviarei os meus servos, os quais... esconderão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. O que é precioso para nós? Às vezes é o gozo, às vezes é a alegria, às vezes é paz. Então o inimigo vem, começa a atacar a nossa família, começa a atacar, e quando ele vê que isso não está a fazer alguma coisa, o que é que ele faz? Ele começa a tirar a nossa paz. E depois a gente não consegue dormir à noite. Eu sei que aqui não acontece, não é? Que algumas pessoas no culto é que vêm dormir porque em casa não conseguem dormir. Então a voz do pastor parece que não sei, tem assim um som tão agradável, não é? Eu acho que eu tenho que começar a fazer um negócio que quando as pessoas não conseguem dormir, irmão, eu vou à casa delas e eu começo a pregar-se. E elas têm que pagar e eu vou pregar e depois elas conseguem adormecer.
porque têm insónia, mas no culto conseguem dormir e dizem, ai, graças a Deus. Eu também tinha isso. Quando era jovem, a gente ia ao culto de oração na quarta-feira, parece que era, e eu sabia, quando o meu pai diz, vamos orar, eu já sabia, pelo menos 2 horas de dormir, eu vou ter aqui, e eu conseguia acordar e dizer amém, quando eles já estavam a parar de orar. E há pessoas na igreja, não nesta, em Hong Kong, que conseguem, em casa, estão a ver televisão à noite, estão a chatear a esposa ou o esposo, mas durante o culto parece que vai tudo muito bem na casa do meu pai. O inimigo veio, ele atacou outra vez e ele disse, olha, agora eu vou destruir o teu casamento, eu vou tirar tudo o que é, tu vais perder isto, vais perder aquilo, eu vou roubar o teu emprego, tu não vais ter recurso, mas agora eu quero mais. Os irmãos sabem que o inimigo nunca está feliz, ele quer sempre mais. E o que é que ele disse? Ele disse, agora eu vou roubar e levar as coisas que te dão prazer. A gente tem prazer de ver os nossos filhos felizes, mas agora os nossos filhos estão em baixo, estão tristes, e a gente começa a ir em baixo, a perder o nosso gozo. E ele começa a roubar as coisas que por acaso nos dão vitória. Os irmãos sabem que chegou o tempo que nós, como crentes, temos que dar vitória uma voz. Okay, parece que deste lado eu vou falar mais aqui, que os irmãos estão mais acordados. Nós temos que mudar e dar à vitória uma voz. O que é que eu estou a dizer com isso? Nós temos que mudar a maneira que nós estamos a pensar. Nós temos que mudar e dizer, Senhor, com licença, Senhor, eu não posso mais com isto e eu não vou aceitar o que o inimigo está a fazer no meu lar, na minha casa. Eu vou lutar, e eu vou crer, e eu vou mudar a minha narrativa. Eu vou mudar a minha narrativa. Eu não vou, para os irmãos que puderem, aqueles que percebem inglês, há um filme que chama-se War Room. War Room. É uma mulher que estava a perder o casamento e ela começou a lutar num quarto que ela fez em casa, e ela disse, eu não vou deixar o meu esposo ser tentado por outras mulheres no trabalho. Eu não vou deixar Satanás destruir o meu casamento. Nós temos que mudar a nossa narrativa só porque o inimigo está a dizer isso. E o que é que aconteceu? Houve uma mudança aqui no rei Acabe. O que é que aconteceu? Então o rei de Israel chamou a todos os anciões da terra e disse, notai agora e vede como esse homem procura o mal, pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei. Já pensaram a gente deixar o inimigo tirar o que pertence a nós? E é por isso que é importante, às vezes, irmã, nós virmos à igreja e falarmos com os líderes, com os pastores, porque a palavra do Senhor diz, responderam todos os anciões e de todo o povo, não lhe des ouvidos, nem consintas o que ele está a dizer, não. Então é importante a gente encontrar-se com os crentes, é importante. Eu sei que da minha parte, a minha mãe, sendo a matriarca, sendo um ancião, ela, quando eu ia ter com ela, ela sempre dizia, não, a gente não vai aceitar, nós vamos orar. Em nome de Jesus vais ter vitória. E os irmãos sabem que quando a gente tem essa atitude, os nossos filhos aprendem a mesma coisa. Eu posso dizer aos irmãos, garanto que o meu filho, se vocês falarem com ele, quando ele tem problemas, ele sabe o que é que ele tem que fazer, que ele tem que orar. Ele sabe, quando ele tem uma situação, vamos orar, vamos pedir a Deus. Porquê? Porque ele vê isso no lar. Será que os seus filhos, será que a sua família, mas onde é que eu vi? Eu vi no meu lar. Eu acordava de manhã e via a minha mãe de joelhos orar.
Mas quando a gente não faz isso, e é por isso que é importante, quando a gente está a passar por um problema, o que é que ele disse? Essas pessoas responderam e disseram: não dás ouvidos ao inimigo. É por isso, irmã, que é importante a gente vir ao culto de oração, quando a gente está a passar por coisas e que eles disseram não. Nem consintas o que ele está a dizer. Porquê? Porque às vezes a nossa narrativa não é o que a Bíblia diz que devia ser. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu vou só resumir, mas os irmãos podem ler em casa. Os irmãos sabem que, em total, ouçam, quando a gente muda a nossa narrativa, o que é que acontece? O Senhor imediatamente diz: este é o meu filho ou a minha filha. Se a gente vê mais à frente, a Marisa talvez possa encontrar, diz lá, que quando ele começou a falar assim, Deus enviou um profeta e esse profeta disse: olha, isto é o que Deus está a dizer. E quando a gente começa a buscar a Deus, a gente vai à igreja e encontra-se com alguém que diz: olha, Deus está a pôr este versículo na minha boca, ou Deus falou isto. E o que é que aconteceu? Deus disse: vai e vai lutar contra eles. Agora eu quero dar aqui, irmão Horácio, uma coisa. Se a gente ler, eu não tenho tempo por causa do tempo, a Bíblia mais à frente diz que eles tinham 7.000 soldados. 7.000. 7.000. Ok? E o inimigo tinha 123.000. Se eu fizer 100.000, é mais ou menos um homem contra 14. Quem aqui consegue vencer contra 14 homens ou mulheres? Se eu estou sozinho e eu puser 14 pessoas à minha volta e eles começam a bater em mim, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Mas os irmãos sabem que os 7.000 lutaram de tal maneira que o inimigo fugiu e começaram a matar uns aos outros naquela confusão. Então, quando ele mudou a narrativa e disse: eu não aceito isso, e a palavra do Senhor diz que veio um profeta e declarou e disse: não, Deus está a dizer que vocês vão ter vitória. E quando a gente muda a maneira que a gente fala e a gente diz: pelas suas pisaduras eu fui sarado. E depois eles disseram: bem, agora o teu Deus é o Deus dos montes. Tu vencestes porque Ele é o Deus dos montes. Então eu vou mudar agora e a gente vai começar a lutar nos vales. E Deus disse ao povo de Israel: olha, eu vou mostrar a eles que eu sou o Deus dos montes e os Deus dos vales. E um ano depois eles voltaram outra vez para lutar. E eles foram destruídos outra vez. Irmãos, quando a gente começa a dizer: maior é o que está em mim do que no mundo está, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. E a gente começa a mudar a nossa narrativa. A gente, em vez de falar mal do povo, em vez de falar mal de Israel, ou falar mal disto ou daquilo, a gente tem que dizer: a palavra do Senhor diz isto e é isto que eu vou falar. Eu vou declarar. Eu vou pedir: Deus, tem misericórdia de Jerusalém. Porque a tua palavra, eu vou dizer: Senhor, o meu esposo não está bem, mas eu vou ver ele bem. A nossa irmã São também muitas vezes diz isso. E eu fico encorajado. Porquê? Porque a realidade é, fisicamente, ele não está bem. Mas quando a gente declara, ele vai estar bem, o que é que acontece? No céu, Deus começa a operar. As batalhas todas começam espiritualmente e depois elas vão se revelar fisicamente. Mas se a gente não luta
O que é que aconteceu? Ben-Hadad, o que é que ele disse? Bem, inimigo, eu já estou farto, tira, leva tudo. Não, a gente não pode dizer isso. O inimigo quer roubar os nossos filhos. O inimigo quer roubar os nossos esposos, o nosso emprego, a nossa paz. E a gente não pode deixar. E às vezes Deus opera. Há aqui um irmão, o pastor Innocent, alguns irmãos conhecem, e ele, dá-me aí a tua mala, se faz favor. Ele um dia, ele estava no táxi e ele tinha um saco, não sei se era assim, mas um saco, e ele vinha para a escola bíblica, mas como atrasou-se no trabalho, ele dentro do saco tinha os livros da escola bíblica e tinha uma Bíblia. Tens dinheiro aqui? E quando ele saiu do táxi, ele com outras pessoas, vieram uns gatunos com pistolas e disseram, dá-me tudo o que tu tens. E eles abriram, e quando eles olharam lá dentro, por acaso até, eles viram uma Bíblia. Então, eles agarraram no telemóvel, agarraram na carteira, agarraram em tudo. Mas o homem que agarrou no saco dele e viu a Bíblia, ele pôs embaixo o saco, obrigado, ele pôs embaixo e ele disse aos outros, vamos dar tudo para trás. A gente não pode fazer isso. E ele deu tudo para trás e eles fugiram. Irmãos, quando a gente muda a narrativa, Deus muda a situação. Há 2, 3 anos aqui atrás que a gente estava a construir aqui, irmão Horácio, acho que é, como é que chama-se? É uma placa, não é? A placa. A gente estava a fazer a placa e a gente tinha que estar prontos, e era janeiro, a gente tinha que estar prontos em fevereiro, e algumas das pessoas vieram ter comigo e disse, pastor, é impossível, a gente nunca vai estar prontos para começar a creche. E sabem o que é que eu disse? Eu disse, eu não aceito isso. Nós vamos estar prontos. E o que é que aconteceu? Quando eu mudei a narrativa deles, sabem o quê? Em fevereiro nós estávamos prontos. Pode ser que não tínhamos todos os parafusos e todas as torneiras, mas eles conseguiram começar a creche. Nós temos que falar outra narrativa. Se a gente começa a dizer, hoje vão-me assaltar quando eu estou no carro, sabem o que é que vai acontecer? O inimigo é atraído a essas palavras e nós legalmente estamos a dar a ele. Quando a gente diz, bem, o meu casamento vai ser destruído, o meu esposo isto, Não, a gente tem que mudar a nossa narrativa e a gente tem que alinhar a palavra de Deus, porque Deus só opera porque Ele é a palavra. Quando a gente fala algo que é contra a palavra, Ele não pode. E infelizmente, o rei Acabe, no fim, não acabou bem. Acabe acabou. A Bíblia diz que ele conseguiu apanhar Ben-Hadad, mas em vez de matar ele disse, vamos ser amigos. E isso destruiu, porque o profeta disse a ele, como é que tu podes ser um amigo com alguém que é maldade? Irmãos, nós como crentes não podemos hoje ser amigos do inimigo e amanhã ser amigos de Deus. Não. A luz não tem nada a ver com as trevas. A gente não pode hoje estar a falar com os nossos amigos ali fora, a dizer, este governo é isto, este país vai para os cães, isto e aquilo, e depois amanhã, graças a Deus, Deus muda este país, tu tens falado tantas coisas. Mentiroso. Ou mentirosa, não são só os homens. Irmãos, quando a gente entra numa área, a gente muda, através da nossa narrativa, a gente muda. Às vezes, quando eu e a Paula entramos em conflito, ou amizade, um bocado, e eu não sei o que dizer, e eu não digo como Adão diz, Senhor, isto é a mulher que tu me destes.
o que eu faço é, eu vou e na área onde eu estou, eu posso andar, e eu vou e oro a Deus e digo, Senhor, eu não, neste momento não estou a perceber o porquê que isto está a acontecer. Mas, Senhor, eu creio que a Tua palavra diz que o Teu Espírito vai nos guiar em toda a verdade. Às vezes as mulheres são emocionais e os homens ficam um bocado baralhados porque a gente só deixou cair a manteiga e elas começam a falar naquilo que a gente fez em 1980. Só foi a manteiga que caiu. E depois aquilo traz uma amizade intensiva. Mas só foi manteiga, Paula. Mas depois, aquele dia... Mas Deus criou as mulheres assim, porque elas têm emoções um bocado mais sensíveis do que o homem. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ao Criador e dizer, Senhor, neste momento, dá-me sabedoria. Porque ela foi criada na tua imagem. Eu não estou a perceber o que é que a manteiga fez, mas, Senhor, ajuda-me. Em vez de eu estar lá e dizer, vai para os... Não. Eu mudo a minha narrativa e digo, Senhor, ajuda-me. Deixa-me ser o marido e o esposo que tu me criaste para ser. Deixa-me amar a tua filha, porque ela foi criada na tua imagem. Não é sempre assim, não é? Às vezes eu vou para a cama e a gente tem arame farpado no meio da cama, mas isso é outra coisa. Eu ainda amo a minha esposa. Só não amo os picos, mas nós temos que mudar a nossa narrativa. E a gente tem que resolver de acordo com a Bíblia. Eu não posso ir para a cama sem resolver o problema. A Bíblia diz, não deixes a tua ira ir para outro dia. Porquê? Porque durante a noite ela pode morrer e depois o que é que eu vou fazer? Amanhã já é muito tarde. Então eu tenho que remover o arame farpado. Embora que eu possa só tocar assim no dedo dela, porque não quero chegar muito perto, mas pelo menos estou a tocar nela. E ela em mim. Porquê? Porque eu quero acordar no dia a seguir e dizer, está tudo muito bem no meu lar. A minha narrativa tem que mudar. Irmãos, se a gente vem, e há pessoas que dizem, não é? Eu nesta semana eu vou terminar com isto. Semana passada o pastor Maia estava aqui, outras pessoas, e alguém disse que nós aqui como igreja estamos quase a viver na casa do inimigo. Não, mas ouçam, deixa eu acabar. Mas que Deus tem um plano que através de nós Deus vai impactar e mudar a área. Então Deus está a par, Ele sabe onde é que a gente está. E a gente não pode fugir, a gente tem que resistir ao diabo e ele fugirá. Aquilo que você está a passar em casa, nós temos que declarar. Eu sei que agora há ira, há problemas, mas eu sei que o gozo vem de manhã. E às vezes não é de um dia para o outro. Às vezes leva anos. José levou 15 anos, 13 anos. Abraão. Mas os irmãos sabem que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, porque cada vez que eles chamavam esse nome Abraão, eles estavam a declarar o pai das nações. E quando a gente começa mais e mais a mudar a nossa narrativa, a gente diz, eu estou tão doente com esta gripe que vou morrer. Eu sei que aqui não dizem isso, mas em Hong Kong dizem isso. Eu vou morrer com esta gripe. Bem, estás a dizer isso, vais morrer. Eu estou tão mal, eu acho que tenho que ir para o hospital. Eu não estou a dizer que a gente não pode ir. Irmãos, vamos analisar
a nossa narrativa? Será que o inimigo está a atacar o seu lar e o irmão e a irmã já cansou-se tanto que até está a dizer, olha, leva a prata, leva a minha família, eu já não posso mais com estes problemas. Como o rei Acabe disse. Ou será que a gente está a dizer, inimigo, hoje é o último dia. Eu vou mudar a maneira que eu falo. A minha narrativa vai ser diferente. Eu vou começar a dizer, eu e o meu lar vamos servir ao Senhor. Eu vou ter vitória em nome de Jesus. Eu, pelas suas pisaduras, fui sarado. Eu sei que Deus vai providenciar todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Ele é o dono do gado de 1000 montes. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que há pessoas aqui que hoje precisam de ser até aqui e mais não. Porque, irmãos, se a gente não luta, e infelizmente não acabou bem, porque a decisão dele afetou Israel no futuro. Porque ele não matou o Ben-Hadad. Irmãos, o inimigo nunca quer ser o nosso amigo. Ele quer entrar na nossa casa só para roubar, matar e destruir. O que é que nós temos feito? Será que o inimigo está a viver no nosso lar e está a ver televisão conosco? E a gente não está a mudar a nossa narrativa. Em casa nem pomos filmes cristãos. E depois a gente diz, os meus filhos falam desta maneira. Porquê? Porque a narrativa na nossa casa é de palavrões, é de mentiras na televisão, no telemóvel. Vamos só pôr de pé. E talvez aqui há irmãos e irmãs que estão cansados, porque o ataque é real e o inimigo está a cercar o seu lar, o inimigo está quase a sufocar a si e a sua família. Mas eu quero encorajar aos irmãos, como aqueles anciões e líderes encorajaram Acabe e disseram, não vamos deixar ele fazer o que ele quer fazer. E é preciso só uma pessoa ter uma narrativa diferente para Deus operar. Para Deus operar. Para Deus operar. Pai, eu te peço nesta manhã, nós queremos vir em nome de Jesus. Em nome de Jesus e dizer, Senhor, o inimigo já tem roubado tanto de nós, mas a tua palavra diz que tu vais restaurar aquilo que o inimigo roubou. Senhor, nós estamos na expectativa. Perdoa-nos, Senhor, porque a nossa narrativa tem sido negativa, tem sido falsa. Até sobre este país, sobre Israel, sobre seja o que for. Se a gente quer a bênção de Ti, nós temos que falar a Tua palavra. Às vezes não percebemos, porque a gente está a sentir a dor e temos que falar a cura. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Obrigado por a Tua palavra. Ajuda-nos a ser como aqueles líderes e a dizer, não. Deus vai mudar esta área. Deus vai mudar este país. Não parece, porque nós estamos cercados por tanto mal, por tanto crime, tanto ódio. Mas eu não vou deixar o inimigo ter as coisas à sua maneira. Até eu estar aqui, as coisas vão mudar. As coisas têm que mudar. Porque maior é o que está em mim do que no mundo está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus.
Eu vou dar a oportunidade agora no fim para aqueles irmãos e irmãs que o inimigo tem estado a atacar a sua vida. E tem estado a atacar o seu casamento, a atacar o seu lar, a atacar as suas finanças, seja o que for, eu não sei. Atacar a sua saúde. Mas Deus nesta manhã quer que o irmão e a irmã mude a sua narrativa. Diga, não, eu já não posso mais com isto. Eu vou declarar a vitória em nome de Jesus. Se é a sua situação essa, eu vou pedir para vir aqui à frente e dizer, não, eu quero vitória em nome de Jesus. Eu quero ver mudança. Venha só rapidamente para a gente orar consigo. Não faz mal se já veio aqui ontem ou semana passada. Não, vamos juntar-nos aos anciões, aos líderes e dizer, não, eu quero vitória no meu lar. Eu quero vitória na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos pedir perdão, onde a gente talvez, a nossa narrativa não tem sido aquilo que devia ser. E vamos dizer, Senhor, perdoa-me por aquilo que eu falo sobre a minha esposa, sobre o meu lar, sobre o meu futuro. Perdoa-me, senhores. Eu vou só terminar e depois estes irmãos vão orar com estas pessoas, aqueles que tiverem que ir. Eu sei que há outras pessoas que estão no seu lugar, que estão a batalhar-se. Não vamos deixar o inimigo tomar posse dos nossos pensamentos. Não vamos resistir àquilo que o Espírito está a falar. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs. E nós pedimos a bênção de Deus. E nós vamos estar aqui a orar com estas pessoas, com os pastores, os líderes. E pedir a Deus para mudar a situação em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado, senhores. Are you going to pray for the people now? Okay. Okay. Yeah, just